Então, bom dia, vamos iniciar nossa aula, tá? Vocês agora já estão bem descontraídos, né? Já mataram a vontade de ver TikTok aí no YouTube. Hoje nós vamos estudar o choque frontal entre os corpos e, né, concluir aí a nossa apostila, a parte A da nossa apostila, tá? De forma resumida, o que a gente havia estudado com a quantidade de movimento e o impulso, né? De forma resumida, a gente estudou o seguinte, deixa eu pegar vou pegar alguns prints aqui, somente de algumas relações matemáticas, tá? Claro que a gente não vai rever tudo isso aqui de novo, porque, na verdade, a gente, de certa forma, a gente já sabe fazer. A primeira coisa delas é calcular a quantidade de movimento, como vocês podem ver aqui nesse print, ó. Quantidade de movimento é determinada pela massa, ó, aqui, ó, massa e velocidade, tá bom? Então a gente já viu essa parte. Vimos ainda que existe uma relação entre a força resultante e o impulso, né? E a quantidade de movimento. Como vocês podem ver agora nesse outro print que eu estou colocando aqui para vocês, ó, existe o princípio fundamental da dinâmica aplicada para a quantidade de movimento, que é dada por essa relação aqui. Eu não vou reexplicar tudo passo a passo, porque a gente já viu, tá? Mas uma coisa que é importante relembrarmos, ó, é essa parte aqui. Essa que eu vou printar agora é importante. Claro, todas são importantes, mas essa aqui tem um grau de importância um pouquinho maior, que é o seguinte. Quando dois corpos se chocam, né, eles se batem de frente, como vocês não, a gente vai ver aqui, por exemplo, dois automóveis se chocando, existe um coeficiente que nós definimos como sendo coeficiente de restituição. Esse coeficiente é para saber se quando os corpos se batem, se esse choque vai ser elástico, se ele vai ser inelástico ou se ele vai ser parcialmente elástico, tá? Perfeitamente elástico ou simplesmente elástico é quando a velocidade de afastamento é igual à velocidade de aproximação, ou seja, a mesma velocidade com que os corpos se chocam vai ser a mesma velocidade com que eles vão se afastarem, tá? Isso se tratando de velocidades relativas, tá? Então, em outras palavras, o que eu quero dizer para vocês seria o seguinte: vocês estão vendo aí? Ah, tá. Então tá tudo ok. Fiquei com medo de vocês não estarem vendo a tela. Mas enfim, então o que acontece? Quando dois corpos se chocam, por exemplo, duas bolas de borracha, que elas vão ser macias, então quando uma se chocar com a outra, elas vão se bater com velocidade, por exemplo, de 2 metros por segundo e vão retornar com velocidades relativas de 2 metros por segundo, tá? Então isso é interessante para choques elásticos. Agora, se vocês pegam dois corpos rígidos, como por exemplo, dois carros que estão se chocando a 40 km por hora, por exemplo, eles se batem nessa velocidade, esse geralmente é um choque inelástico. Por quê? Porque depois que bate, não vai ter afastamento. Tá? Por exemplo, ou os dois vão ficar parados no mesmo local do choque, ou, por exemplo, aquele que tiver com maior velocidade empurra o outro para trás, por exemplo, tá? Que tem maior força, por exemplo, vai empurrar o outro para trás. Mas eles vão caminhar junto. Diferente de quando, por exemplo, um automóvel bate numa pessoa, que geralmente a pessoa sai voando, tá? Aí nós temos um choque parcialmente elástico. E aqui tem algumas fórmulas que a gente vai estar utilizando na aula de hoje para estar, digamos assim, fazendo a relação entre o conteúdo novo e o conteúdo antigo, tá? Então é importante frisarmos isso aqui. Bom, uma das coisas que a gente abordou em algumas aulas anteriores também foi a questão dos choques e explosões, que geralmente quando acontecem os choques, esse choque não tem nada a ver com eletricidade, tá, gente? É contato físico mesmo, tá? Ela é dada por esse teoreminha aqui, ó, que nos fala sobre os sistemas isolados. Então, basicamente, nós temos o seguinte, ó. Se um sistema ele é isolado e a maioria dos exercícios trata as colisões como sistemas isolados, significa dizer que não tem força externa atuando. Se a força externa não atua, isso significa dizer que não há mudança na quantidade de movimento. Isso significa que quantidade de movimento final e inicial são iguais. E é isso que a gente vai continuar usando na aula de hoje, para a gente encerrar esse conteúdo, tá? Então, para a aula de hoje, imagine a seguinte ilustração. Vou colocar aqui para vocês.
Então, imagine a seguinte ilustração. Primeiro, nós temos aqui corpos que estão se chocando, tá? Imaginem que inicialmente eles estão com a mesma direção e velocidades para o mesmo sentido, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem que ter a velocidade de A maior do que a de B, porque senão o A nunca vai alcançar o B, tá? Nos choques frontais, não há necessidade do tratamento vetorial. Pode-se adotar um eixo e descrever a equação da conservação de quantidade de movimento na forma algébrica. A quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Para um choque frontal, em que nenhum dos corpos é fixo, nós vamos ter essa equaçãozinha aqui, ó. Massa do primeiro, velocidade do primeiro, massa do segundo, velocidade do segundo, tá? Ó. Massa do primeiro, velocidade final do segundo, massa do segundo, velocidade final do segundo, tá? Aqui é a velocidade final do primeiro, tá bom? Então aqui nós temos mais ou menos aqui a relação antes do choque, durante o choque, após o choque, tá? Existem algumas questões, como a gente já viu até, elas tratam do gráfico. E o gráfico pode ser visto dessa maneira aqui, ó. Nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo, como vocês podem ver. Aqui nós temos a velocidade de aproximação, quando os carros começam quando os corpos começam a se aproximar. E depois a velocidade de afastamento, que é quando os corpos começam a se afastar. Aqui nós temos também aqui o gráfico que demarca a deformação, e aqui a parte que fala da restituição, quando os carros voltam teoricamente ao seu estado natural. Em outras palavras, o coeficiente de restituição que eu comentei com vocês no início, que a gente teve uma aula sobre ele lá na frente, ou melhor, lá para trás, em vídeos anteriores, vocês podem acessar o canal para ver, nós temos 3 tipos de coeficiente de restituição. O perfeitamente elástico, quando é 1, o parcialmente elástico, quando ele está entre 0 e 1, e o inelástico, quando ele é 0, tá? E aqui é interessante, digamos assim, voltar lá no tempo para a gente entender que o coeficiente de restituição, ele nada mais é, pessoal, do que o módulo da velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação. Velocidade de afastamento são as velocidades finais. A aproximação, a subtração das velocidades iniciais, tá? Então, basicamente, é assim que a gente faz. Se a velocidade de aproximação é igual à velocidade de afastamento, quando você dividir, o resultado vai dar 1. E aí você vai ter um choque ou um confronto de corpos perfeitamente elásticos, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Eu vou resolver os exercícios que estão na apostila, e aí eu vou combinar com vocês o seguinte. Eu vou resolver os exercícios, aí eu vou interromper a gravação, aí após a gravação nós vamos conversar sobre a prova bimestral, tá bom? E aí hoje eu não passo tarefa para vocês, para casa. Vamos lá, então, resolver as questões que estão no nosso material, tá? A primeira questão tem o seguinte enunciado. 2 esferas de mesmo raio movimentam-se de tal forma que seus centros percorrem a mesma reta, em sentido oposto, com velocidades de 6 e 2 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade inicial, tá? As massas das esferas são 5 e 3. Então, vamos colocar o seguinte. A primeira eu vou chamar de esfera A e a segunda de esfera B, tá bom? Sabendo que a colisão foi perfeitamente elástica, isso é, o E, que é o coeficiente de restituição, é igual a 1, pede-se, letra A, as velocidades dos corpos após a colisão, tá bom? Então, vamos começar pela letra A, como sugestão de resolução. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é quantidade de movimento final, eu vou colocar o QF só, ela é igual à quantidade de movimento inicial, tá? Ou seja, a massa da primeira esfera vezes a velocidade da primeira esfera, tá? A velocidade final, mais a massa da segunda esfera vezes a velocidade da segunda esfera é igual à massa
da primeira vezes a velocidade da primeira, só que agora, ó, essa aqui é a parte final, tá? Velocidade final, e agora a mesma continha, só que com as velocidades iniciais, tá? Aqui é B e aqui é B também. Deixa eu apagar aqui. Bom, professor, de onde saiu isso? Gente, desde que a gente começou esse bimestre aqui, a gente está estudando só isso aqui, tá? Tá se repetindo. No conteúdo anterior, a velocidade e aqui, ó, nos choques em que eles de explosões, a parte final, a quantidade de movimento final era zero, ou a quantidade inicial era zero. Agora não, agora elas não são zero, e aí vai dar um pouco mais de cálculo, mas não muda muita coisa, tá? Então, como eu chamei o primeiro de A aqui, então nós vamos pegar, ó, a massa do primeiro é 6. Opa, a massa do primeiro é 5, está aqui embaixo. A velocidade final do primeiro eu vou repetir, que a gente não sabe. A massa do segundo é 3. A massa do primeiro é 5 e a velocidade é 6, tá? A massa do segundo é 3 e a velocidade é 2. Vamos resolver essa conta, tá? Então, 5 velocidade final de A mais 3 vezes velocidade final de B. Isso aqui é igual a 36, tá? Aí, esse aqui, nós ainda não temos a resposta. Nós vamos deixar essa equaçãozinha aqui, ó, guardada para a gente usar daqui a pouco, tá? Então, aqui, ó, 5 vezes 6, 30. 2 vezes 3, 6. 30 mais 6, 36. Eu fiz o cálculo direto aí. Como vocês são muito inteligentes, vocês vão compreender, tá bom? Próximo passo agora é nós entendemos o seguinte, ó. Se eu tenho duas letras que eu quero calcular, no caso são duas velocidades, eu preciso de duas equações. Eu não posso resolver, encontrar duas letras com uma única equação. Vai ficar quase impossível, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar agora e vamos usar a segunda observação da questão. Ela fala que o choque entre os corpos é perfeitamente elástico. Ou seja, vamos usar a outra parte. Ó. Essa aqui é a primeira parte. A outra parte, nós vamos usar essa aqui, ó. O coeficiente de restrição, ele é igual a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação, tá? E como vocês viram, o resultado disso aqui é igual a 1. Mas quanto que vale a velocidade de aproximação e de afastamento? Vai ficar assim, ó. O corpo, a velocidade de B menos a velocidade de A, tá? Essa aqui é as velocidades finais, então significa dizer que eles estão se afastando, dividido pela velocidade de A menos a velocidade de B, porque eles estão se aproximando, então ó, é A menos B, e aqui estão se afastando B menos A, tá bom? O segundo menos o primeiro menos o segundo. E isso aqui tem que ser igual a 1. Tá? Esse de cima eu não sei, mas os de baixo, eu sei que esse aqui vale 6 e eu sei que esse aqui vale 2, tá? Tá no enunciado da questão. 6 e 2 são as velocidades iniciais. Então, velocidade de B menos a velocidade final de A sobre 8 é igual a 1, tá? Aí é só multiplicar cruzado. Se eu multiplico cruzado, velocidade final de B menos velocidade final de A é igual a 8. E agora nós temos duas equações. Eu sei que V'B menos VA é 8 e sei que 5V de A mais 3VB é igual a 36. Então nós temos agora duas equações. É uma conta um pouco grande, tá? Não é pequenininha e não vai ter muito espaço aí para resolver, porque a gente já tem letra B e C, mas a gente vai continuar aqui do lado. Ó. Logo, a gente vai montar um sistema. Que sistema é esse que a gente vai montar? Ó? Esse aqui, eu vou pegar essa equação, 5VA mais 3VB, isso aqui é igual a 36, tá? E aqui embaixo eu vou montar, ó, menos VA mais VB igual a 8. Ah, professor, mas a equação não estava assim. Não, mas eu mudei a ordem, ó. Eu coloquei o menos VA na frente, aqui, ó, na frente, e o VB depois, só para ficar VA embaixo de VA e VB embaixo de VB, tá? Lembrando que aqui são as velocidades finais, então tem essa linha em cima. O que eu vou fazer aqui para resolver? Eu posso usar o método da substituição ou da adição. Para usar o método da adição, eu vou multiplicar, por exemplo, essa equaçãozinha aqui por 5, ó. Quando eu multiplicar essa equação por 5, vai gerar o seguinte, a primeira eu não vou mexer, eu vou repetir o valor, tá?
E eu vou colocar por 5, porque observe que o VA, ó, ele está aqui 5 vezes, ou seja, ó, vai ficar menos 5VA embaixo, mais VB vezes 5 fica 5VB, e 8 vezes 5, 40, tá? Agora eu posso utilizar o método da adição. Por quê? Quando eu usar o método da adição agora, ó, vocês vão perceber que esse carinha corta com esse. 3 mais 5, 8. 8V', igual a 36 mais 40, 76. Aí é só passar agora o 76 dividindo, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Deixa eu só ver aqui um cálculo. Eu tenho. Ah, foi. O senhor tirou o 5x para simplesmente multiplicar com as letras? Sim, para poder cancelar esse 5 daqui de cima. Eu poderia ter multiplicado por 3 para cancelar esse 3 aqui. Mas eu escolhi fazer por 5. Mas nada especial. Só tem um detalhe aqui, gente. Ó. A questão fala que os dois corpos eles estão em sentidos contrários, ó, opostos. Então, por exemplo, um dos dois vai ser negativo, tá? Então eu vou escolher, por exemplo, ó, o B para ser negativo. Só mudar o sinal aqui porque eles são contrários, tá? Então aqui vai ficar negativo. Então, opa, aqui não, né? Aqui vão ser negativos, ó. Então, ao invés de somar aqui, a gente vai só subtrair. Só vai mudar o sinal aqui, aí vai ficar 30 menos 6, vai dar 24, tá? Porque senão não vai, o resultado não vai condizer com o afastamento dos corpos, tá? Só isso que vai mudar aqui, ó. Então, aqui, em vez de 36, é 24. Aí, Lucas, por que eu multipliquei por 5? Multipliquei por 5, porque quando a gente aprende a resolver sistema de equações, a gente pode ou usar o método da substituição ou o método da adição, tá? Conteúdo que a gente aprende no 7º ano do ensino fundamental. A soma, tá? O 8º ano, 7º e 8º ano. Se eu for usar o método da substituição, o que eu vou pegar? Eu pego uma letra, passo para o outro lado, pego o valor que sobra e substituo em cima, tá? Aí dá na mesma uma coisa com a outra, mas geralmente o pessoal gosta mais de usar o método da adição, que é o quê? A gente precisa cancelar uma das letras, e para cancelar, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, menos VA, e aqui eu tenho 5, eu vou multiplicar por 5, porque quando eu multiplicar por 5 vai aparecer 5 aqui, e aí 5 menos 5 vai dar 0. Vejam que a outra letra ela não some, ó. Então eu posso estar utilizando isso daí, porque dessa forma eu consigo chegar ao resultado de maneira mais fácil. E aí quando eu somar, ó, 5 menos 5 dá 0, 3 mais 5, 8, percebam que a letra a gente só repete, tá? 24 mais 40 vai dar 64, e o número que eu multiplico por 8, que dá 64, é o próprio 8, tá? Então ficaria 64 dividido para 8, que dá 8, tá? Então a velocidade B' de B é igual a 8 metros por segundo, tá? Essa é a velocidade final de B. Só que vocês vão observar o seguinte, ó, se a velocidade final de B é 8 e V' de B menos V' de A é 8, então VA tem que ser quanto? Tem que ser 0, tá? Daí, V' de A tem que ser igual a 0, tá? Essa é a velocidade dele. Isso significa dizer que o corpo A, a esfera A, vai parar, tá? Tudo bem? Depois eu não quero que vocês fiquem com raiva daqui a pouco quando eu removê-los da aula, tá? Bom, e nem fiquem mandando mensagem para mim depois que eu remover lá no WhatsApp, que eu não vou nem olhar, não. Deixa eu ver agora. Professor, o senhor está falando questão da câmera ligada, né? Isso mesmo. Ah, tá. Pensei que tinha sido alguma coisa. Não, o pessoal que tá com a câmera desligada aí, ele sabe que eu removo, toda aula eu removo. Olha só, então a gente já fez a letra A. Então, recapitulando. A gente usou a primeira informação, que é a quantidade de movimento, final e inicial serem iguais, encontramos uma equação. Usamos a segunda informação que ele fala que a colisão é perfeitamente elástica, isto é, o coeficiente de restrição que é indicado pela letra I é igual a 1, que também é a velocidade de afastamento dividido pela aproximação. Nós calculamos aqui e descobrimos que a velocidade é igual a 8, tá?
usamos as duas equações, aplicamos o método da adição e encontramos a velocidade final de B e a velocidade final de A, tá? Aí encerramos a letra A. Na letra B, é pedido para a gente esboçar o gráfico da velocidade em função do tempo durante a colisão. Essa daqui, gente, ó, vou até utilizar a imagem que aparece para a gente na apostila, só para vocês verem, ó. O gráfico desse tipo de questão, gente, fica nesse formato aqui, ó. Então, por exemplo, essa é a velocidade inicial. A velocidade inicial do A é quanto? É 6. Então, aqui, ó. Aqui é 6. E a velocidade inicial de B é 2, tá? Está aqui no enunciado da questão, 6 e 2, tá? E nós calculamos que a velocidade final de A é 0 e a velocidade final de B foi 8, tá? Então, essas são as velocidades. Entenderam? Só que nesse caso aqui, a velocidade final de B, a velocidade inicial de B, na verdade, é menos 2, porque eles estão em sentidos opostos, logo a velocidade é negativa. Então, esse é o gráfico da nossa função. O tempo que aparece aqui, a gente não sabe porque a gente não calculou o tempo, tá? A questão não pede para calcular e até fica quase impossível de nós calcularmos o tempo lá por conta das informações. Nós precisaríamos, por exemplo, da distância que ele percorreu para poder calcular o tempo, que não é informado na questão. E isso aqui é o gráfico da letra B, tá? Letra B é só fazer o gráfico nesse mesmo formato. Aí, claro, na prática, você não precisa colocar isso aqui, tá? Essa parte não há necessidade de colocar. Percebam que aqui, nesse pontinho aqui, é onde, graficamente, é onde está relacionando o choque entre os corpos. Tá? Eles se chocam e aí há um momento ali que há a colisão e depois eles seguem suas trajetórias ou ficam parados. No caso aqui do B, do A, ele ficou parado, tá? Ó. Então aqui vai bater no 0, tá? Aqui é o 0. E aqui o 8. Só que aqui o gráfico deveria vir mais para cima, tá? Porque o 8 é maior do que 6, então ele deveria estar aqui em cima. Em vez de vir aqui, ele iria lá para cima. Alguma dúvida até aí? Do gráfico? Não, só um comentário. Tem como você tirar a print da conta e determinar no grupo? Uhum. Vamos para a letra C. Letra C é determine a energia dissipada. Energia dissipada, como vocês já viram em muitas outras questões que a gente fez esse conteúdo, quando fala de energia aqui e fala de velocidade, a energia que vai ser utilizada aqui vai ser a energia cinética, tá? Ó, energia cinética. E a energia cinética é calculada como? Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Esse aqui seria a fórmula básica. Mas como eu já comentei com vocês, além da fórmula básica, a gente tem vários outros elementos que a gente pode estar utilizando na aula, tá? Que são tipo, eu tenho 3 corpos, então eu vou e coloco aí somando os 3 corpos aí para poder calcular a energia deles, tá? Que no caso são 2 corpos distintos, então para a gente calcular a energia a gente utiliza essa notação. Então vamos lá. Como são 2 esferas, nós vamos calcular a energia inicial delas, tá? Então vamos lá, energia inicial delas, eu vou chamar energia cinética inicial, vou colocar o zerozinho embaixo, mas são duas massas, então vai ser a massa do primeiro, vezes a velocidade do primeiro ao quadrado, que eu chamei de A, né? Mais massa de B, velocidade de B ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 2. Aí a gente só substitui os valores, tá? Lembrando que essas aqui são as velocidades iniciais, tá? Vou deixar assim, ó, vai ser inicial. A massa do primeiro é 5, a velocidade inicial dele é 6, ao quadrado dividido por 2, mais a massa do segundo, que é 3, velocidade do segundo, que é 2, dividido por 2. Dá raiva, porque a gente avisa, né? Que vai remover, aí os caras ficam mandando mensagem aqui no WhatsApp, né? A gente avisa que vai remover, o cara não liga a câmera e depois fica mandando mensagem. Ó,
fazendo aqui o cálculo, tá, gente? Vai ficar ó, 5 vezes 36 dividido por 2, mais 3 vezes 4 dividido por 2. Ou seja, eu vou primeiro simplificar, ó, 36 dividido por 2 dá 18, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, 5 vezes 18 vai dar 30, vai dar 80, e 3 vezes 2, 6. Ou seja, o resultado é... Opa, 90, tá? Dá 96. Então, o resultado final dá 96, tá? Essa é a energia no modelo inicial, tá bom? Por próximo, a gente tem o quê? A energia final. Então, como que eu faço a energia cinética final? Mesmo cálculo, tá? Mesma fórmula. Massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2 do primeiro, mais a massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2 do segundo, tá? Só que lembrem que agora é a velocidade final. O primeiro eu não preciso calcular, porque a gente viu que a velocidade é zero. A gente calculou aqui, ó. E a velocidade final dele deu 0, então não precisa. E a de B, a velocidade final deu 8. Então, só vou usar o de B, ó. Massa de B é 3, sua velocidade é 8, tá? Então vai ficar 8 ao quadrado dividido por 2. 8 ao quadrado dá 64, e 64 dividido por 2 vai dar 32. Ou seja, vai ser 3 vezes 32, que vai dar 96, né? 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 96 joules. Isso significa, ó, que vocês vão perceber, ó, que quando o sistema é isolado, a energia, a variação da energia, ó, a variação da energia cinética, que é energia cinética final menos energia cinética inicial, ela é igual a zero, porque 96 menos 96 é zero. Ou seja, não há dissipação de energia. A gente não precisaria fazer o cálculo dessa, eu quis fazer o cálculo para vocês verem que vai dar zero, mas toda vez que for perfeitamente elástico, a energia cinética, tá, pessoal, vai ser nula. Não há energia dissipada, tá? Não há energia dissipada. Toda a energia é vinculada à velocidade. Alguma dúvida? Então, tendo o que dá nulo? Quando o choque é perfeitamente elástico, não há dissipação de energia, tá? Então a variação de energia é nula. Então a energia que o carro tem, que o móvel tem inicialmente, ele vai ter também no final. Então, professor, então, suponhamos assim, né, óbvio que isso tem que acontecer, mas se por acaso, assim, o cara freasse ali, usasse algo assim para parar ele continuaria com a mesma velocidade? Não, né? Porque assim, na prática, tem muitos fatores que vão influenciar, entendeu? Aqui são situações hipotéticas que tudo funciona bonitinho, mas na prática não. Por exemplo, as velocidades vão influenciar, a massa vai influenciar. Aqui ele está falando de esferas que vão ter o mesmo raio, só que vai ter massas diferentes, né? Ó, duas esferas têm o mesmo raio. Como elas têm massas diferentes, a gente vai entender, por exemplo, que uma esfera é mais rígida do que a outra, tá? Tipo, uma é de borracha e a outra é de metal. Então, por exemplo, quando elas se chocarem, o que vai acontecer? Elas vão se bater, como uma é de borracha, não vai haver muita deformação nelas. Então, a deformação vai ser bateu e voltou para trás. Bateu e aí voltou para trás não, né? A primeira vai ficar parada, porque a gente calculou e a velocidade deu nula, então elas param. Mas um outro detalhe que seria interessante a gente ressaltar. Vocês já viram sinuca? Já. Jogo, viram... você está falando? Isso. Você já viu? Tem uma tacada que o pessoal dá, que lá no Acre, pelo menos, chama de tacada fincada. Você bate na bola branca, né, normal, só que você bate com uma determinada força, que quando a bola branca bate na outra bola, a bola branca empurra a outra bola para frente e ela fica parada no local onde estava a outra bola.
Ah, tá. Então, tipo, você só dá impulso pra. Eu já vi isso aí. Você bate na bola só pra dar impulso. Aí aqui você jogou nela, ela só bate, ela fica parada, enquanto que ela encostou, ela sai andando. Eu já vi Sai isso. andando, tipo, o objetivo era a bola ser encaçapada, né? Cair no buraco lá. Então aí você tem um exemplo clássico desse problema aqui. Que você dá uma atacada na bola, essa bola bate na outra, a bola primeira, que seria a bola branca, fica parada e a outra bola sai andando. Então Tipo você... sabe aqueles escritórios que tem aquelas bolinhas de metal, aí o cara levanta e bate uma e tem 3 Isso. bolas no meio e fica. Esse aí a gente chama de pêndulo. Ah, tá. Pêndulo simples, tá? Também tem esse princípio de funcionamento. A única diferença entre tanto a da sinuca quanto esse que você está falando do pêndulo, diferente dessa questão, é que nessa questão os dois móveis, né, as duas esferas estão se movendo inicialmente. Na sinuca, as duas bolas estão inicialmente paradas, né? Então, essa é a diferença. Você vai tacar a bola branca, ela entra em movimento, mas a bola, por exemplo, vamos supor, a bola 3 que você quer derrubar, ela está parada. Então, mas aqui não, aqui ela está em movimento. Essa é a diferença, mas em termos de cálculo, vai ser o mesmo, tá? Entendi, professor. Obrigado. Ó, então vamos lá. Fizemos essa questão, vamos para a questão 2, vamos ver se a gente entende. Na questão 2, vocês vão ver o seguinte, ó, nós vamos refazer a questão 1. Deixa eu apagar algumas coisas aqui. Vou copiar ela aqui, ó. Ó, refaça essa questão 2, a 1, né? Supondo agora que o coeficiente de restrição seja 0,8. Ou seja, o coeficiente de restrição não vai ser mais 1, tá? A parte inicial é a mesma, a quantidade de movimento inicial e final continua seguindo o mesmo princípio, porque nada mudou. O que muda é aqui, ó, no lugar de 1, a gente vai ter que o coeficiente de restrição vai ser 0,8, tá? Então aqui vai ser 0,8. Analogamente aqui, ó, não muda, vai continuar sendo 0,8. E aqui também, ó, 0,8. Onde que vai entrar a mudança, pessoal? Vai ser quando você multiplicar cruzado, ó. Então, quando a gente multiplicar cruzado, ao invés de daqui ficar 0,8, em vez de ficar 8, vai ficar, então, 0,8 vezes 8 vai dar 6,4. Aqui entra a primeira mudança, tá? A mudança radical, né? Nos valores. E aí, a nossa continha vai ficar assim, ó. Aqui, em vez de ficar 8, o nosso sisteminha vai ficar 6,4. E o processo de resolução aqui vai ser o mesmo, só tomando o devido cuidado que 5 vezes 6,4, o resultado vai dar 32, tá? Então aqui vai ser 32, mas os outros números não mudam, tá? Só um número específico. 24 mais 32, o resultado vai dar 56, tá? Aí aqui vem 56. Eu estou fazendo assim só para vocês verem como, tipo assim, eu poderia, a questão em si poderia ter criado um novo enunciado, mas o que muda são alguns valores só. O processo de resolução, pessoal, é sempre o mesmo, tá? Ó. Aí você vai passar o 8 dividindo, só que agora é 56 dividido para 8. O número que eu multiplico por 8, que dá 56, é o 7. Então, a velocidade desse carinha aqui é 7. 7. Aí o gráfico, tá? É o mesmo, tá? O que muda aqui, ao invés de ser a velocidade de B agora ser 8, vai ser 7. E a velocidade final aqui de A é o que a gente vai determinar ainda, né? A gente só determinou aqui, ó, a velocidade de B, que é 7. Ora, a gente viu aqui, ó, que se esse cara é 7 e eu quero que dê 6,4, então a velocidade para somar aqui fica 7 menos 6,4. 7 menos 6,4, que vai dar 0,6 metros por segundo. Então a velocidade de A muda. A velocidade de A agora não é mais 0, é 0,6. Então, vendo aqui,
aqui fica 0,6 e aqui 7. Só isso que mudou. A energia cinética vai mudar alguma coisa? Vai mudar os valores, né? A gente viu, a inicial não muda, ó, não muda, porque não houve mudança inicialmente, mas na final vai mudar, ó. Então, eu vou até apagar aqui para a gente fazer passo a passo de novo a velocidade inicial. Então, é massa de A, velocidade de A final, mais massa de B, velocidade final de B ao quadrado, tá? Dividido por 2, aqui ficou faltando. Aí eu vou substituir os valores, ó. Massa de A, 5, velocidade final dele, 0,6 ao quadrado, dividido por 2, mais massa de B, que é 3, velocidade final de B, que a gente calculou, deu 7, ao quadrado, dividido por 2. Ou seja, fazendo todo o cálculo aqui, ó, vamos ter, ó, 5 vezes 3,6, vai dar 0,36 aqui, deixa eu corrigir aqui. Dividido por 2, mais 3 vezes 49 dividido por 2. Ou seja, vai dar 1,8 dividido por 2, mais 3 vezes 49, dá 147, dividido por 2. Tá? Somando e dividindo por 2, ó. Vou somar já e dividir por 2. O resultado final vai dar 74,4 joules. Percebam, pessoal, ó, que aqui foi 96 e aqui foi 74. Então, se a gente subtrair de 96, o resultado vai dar menos 21. O resultado vai dar menos 21,6 joules, ou seja, houve uma dissipação de 21 joules de energia, tá? Pouco mais de 21 joules de energia. Então, quando o choque não é perfeitamente elástico, o resultado não vai dar exato, tá? Não vai dar exato. Entenderam? É para dar zero, quando é um choque elástico. Mas nesse caso, não deu zero, tá bom? Aí eu vou fazer a questão 3 agora. A gente faz o intervalo. A gente vai encerrar aqui e a gente faz o intervalo, tá? Então, vamos logo encerrar. Só falta uma questão. Deixa eu salvar aqui também essa. E agora vamos fazer uma nova. Bom, a questão diz assim, ó, uma esfera se movimenta com velocidade v1 quando choca-se contra outra, identicamente a ela, só que parada. Considerando que entre elas ocorre um choque perfeitamente elástico, então significa que o E é igual a 1, tá, pessoal? Faça o que é pedido em cada item. No item A, determine a velocidade de cada esfera imediatamente após a colisão. Mesma coisa que a gente fez na questão anterior. Final, oi. Incrementando rapidinho, não é 0? Não, perfeitamente elástico é 1. Quando é inelástico, aí é 0. Tá? O que é 0, acho que você confundiu lá que eu falei. O que é 0 é a energia dissipada. Entendeu? Aí a energia dissipada, ela vira 0. Ó, vamos para a quantidade de movimento. Ó. Quantidade de movimento final é a massa da esfera 1 vezes a velocidade da esfera 1 final, mais massa e velocidade da esfera 2. E aí as quantidades iniciais, massa e velocidade da primeira, mais massa e velocidade da segunda. Aqui é só substituir os valores, tá? Novamente, a gente não vai conseguir resolver direto, então a gente vai ter que usar o coeficiente de restrição, porque nós temos duas variáveis. As massas aqui não é dado, mas ele diz que as massas são iguais, ou seja, M1, V1, eu vou chamar a massa simplesmente de V, tá? Mais MV2. Aqui, ó, a massa da primeira continua normal, a velocidade, ele não fala quanto que é a velocidade, só diz que a velocidade é V1.
tá? Mais a outra que está em repouso. Então, isso aqui, ó, vai para o espaço. Não preciso nem saber, tá bom? Então, a velocidade dela é zero, então a gente não precisa usar. Eu posso simplificar aqui por m, pela massa, e aí eu vou concluir que a minha equação vai ter a seguinte regra. Ó, só tem letras agora. Ó. As velocidades finais vai ser igual à velocidade da primeira inicial. E de fato, né, porque se a outra está parada, fica em equilíbrio, tá? Agora vamos usar o coeficiente de restituição, que é a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação. E isso aqui é igual a 1 porque é um choque elástico, tá? Então, se é o choque elástico, nós vamos usar o quê? Velocidade final, ó, é sempre a 2 menos a primeira, tá? Dividido pelo quê? Dividido pela velocidade de 1 menos a velocidade da segunda, ó, que é 0, tá? Isso aqui é igual a 1. Ou seja, multiplicando o cruzado, a velocidade final de 2 menos a velocidade final de 1 é igual à velocidade de 1, tá? Essa aqui é a fórmula que nós temos. Bom, agora a gente vai usar as duas equações para resolver, ó. Vamos colocar nessa ordem, a primeira ali que a gente encontrou, e vamos usar a segunda. Só que eu vou trocar a ordem aqui, vou fazer uma comutatividade. Vejam que o sinal negativo é do V1, então ele vai permanecer negativo, tá? Se você esquecer do sinal, você erra. Agora a gente vai usar o método da subtração aqui, ó. Ou melhor, da adição. V1 mais menos V1, esse aqui vai se cancelar. V2 mais V2 vai ficar 2V2. E V1 mais V1 vai ficar 2V1, tá? Lembrando que aqui é a velocidade final. Eu posso cortar o 2 aqui e eu vou concluir que a velocidade de 2, a velocidade final de 2 é igual à velocidade de 1 inicial, tá? Analogamente, se isso ocorre, então significa dizer que a velocidade inicial de 1 tem que ser quanto? Opa, velocidade final de 1 tem que ser 0. Ou seja, quando a esfera 1 bater na esfera 2, o que vai acontecer? A 2 vai para frente e a 1 vai ficar parada, como aquele caso da sinuca que a gente havia comentado, tá? E aí nós encontramos as duas velocidades. Então a letra A está respondida. Então a gente encontrou as velocidades. Percebam que a gente não sabe quanto que vale V1. Pode valer qualquer valor. Basta a gente substituir aí que a gente encontra. Aí no item B ele pede o gráfico. O gráfico é aquele mesmo gráfico que a gente havia feito na questão anterior, só muda o valor, que na verdade nem valor vai ter, né? Só vai ter a velocidade. Ó. Então a velocidade inicial da primeira é V1 e da segunda é 0. Quando eles se tocarem, a segunda esfera vai ganhar a velocidade V1, enquanto que a primeira esfera vai ficar parada e a velocidade vai ser igual a 0. Simples assim. Lembrando que isso aqui é a velocidade de afastamento, tá? E aqui, ó, é a velocidade de aproximação, tá? Essa aqui. Só isso, pessoal. Bom, eu vou interromper aqui a gravação para a gente conversar um pouco sobre a nossa prova e fazer a chamada, tá?